Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Só Esportes. Na coluna desta semana, trataremos da possibilidade que os clubes de futebol têm em aplicar sanções disciplinares aos seus atletas por condutas praticadas por estes fora do ambiente de trabalho. Pois bem, nesta semana nós tivemos alguns episódios que suscitaram posicionamentos de clubes em relação às práticas adotadas por seus atletas, como mencionado, fora do ambiente de trabalho. Podemos destacar a conduta praticada pelos atletas Lucas Lima e Patrick de Paula, atletas do Palmeiras, que foram flagrados pela própria torcida palmeirense em eventos, digamos, não permitidos na noite paulistana. Esta conduta por parte dos atletas, por evidência, que infringe aos protocolos sanitários adotados pelas entidades que organizam as competições esportivas para que o futebol possa transcorrer com alguma mínima segurança durante o período de exceção sanitária que vivemos neste momento. Pois bem, diante desta postura inapropriada de seus dois atletas, o Palmeiras optou por, primeiro, colocar ambos atletas em quarentena, medida esta mais do que razoável, e foi além. O Palmeiras optou por aplicar sanções financeiras, aplicação de multas, pela má conduta desses seus atletas. Será que o Palmeiras agiu corretamente ao aplicar essa sanção financeira por uma conduta feita pelo atleta fora do seu ambiente de trabalho? A questão é bastante polêmica, há entendimentos das mais variadas formas, mas para estes casos concretos, me parece que sim, a medida aplicada pelo Palmeiras, ela é adequada, principalmente pela proporcionalidade, ou melhor dizendo, pela equivalência de punições para condutas basicamente idênticas, ou, se não, muito similares. Então não há desproporção de tratamento ou divergência de tratamento para fatos bastante similares, o que traz um posicionamento razoável e equânime do clube paulista para com seu grupo de atletas. E isso sim deve servir de exemplo para que outros atletas do clube não cometam atitudes da mesma magnitude, principalmente porque temos que ter a consciência individual e principalmente a consciência coletiva de que o momento de crise sanitária que vivemos exige comportamentos apropriados de todos aqueles que exercem atividades econômicas, como é o futebol nesse contexto. E para este caso envolvendo o Palmeiras, vale mais uma observação. Poucos dias antes, 2 ou 3 funcionários do centro de treinamento do clube faleceram em virtude de terem contraído a Covid e, por suas complicações, chegaram a óbito. Portanto, o atleta precisa ter essa consciência que, além da sua própria saúde, precisa estar seguindo todos os protocolos sanitários adotados pelas entidades que organizam as competições esportivas para que todos tenham um mínimo de segurança, sejam atletas ou aqueles que estão no seu convívio, como o caso desses funcionários do clube que estamos mencionando nesse caso específico. Portanto, na minha opinião, há sim razoabilidade na postura do Palmeiras em aplicar sanções financeiras para os atletas que foram flagrados em ambientes inapropriados, mais do que isso, em ambientes proibidos pelas previsões, pelos decretos municipais estabelecidos de controle da pandemia. Um outro fator, uma outra conduta absolutamente alheia ao ambiente esportivo, que tomou grande destaque nesta última semana, foi a conduta do atleta Danilo Avelar,
atleta este até então vinculado ao Corinthians. Em um ambiente de jogos eletrônicos online, o atleta Danilo Avelar proferiu uma expressão que pode sim ser entendida como uma conotação discriminatória, seja ela uma atitude a ser caracterizada eventualmente como racismo propriamente dito, ou como na grande maioria dos casos qualificada como uma injúria racial. Mas fato é que o atleta, sim, de forma que o próprio admite, utilizou-se de uma expressão absolutamente inapropriada, uma expressão que sim capaz de causar sofrimento, causar repulsa àquele que a recebe. Essa expressão causou grande revolta na comunidade de torcedores do Corinthians, chegando ao ponto de que a sua principal torcida organizada emitiu um comunicado exigindo da diretoria uma postura severa de expulsão do atleta dos quadros de funcionários do clube. Pois bem, o Corinthians, ao tomar conhecimento desses fatos, emitiu um comunicado de que estaria adotando as medidas administrativas internas necessárias para o desligamento do atleta. Num primeiro momento, poderia-se imaginar a aplicação dos conceitos do artigo 482 da CLT, aplicando ao atleta a justa causa. Mas me parece que numa análise mais sensata, menos impulsiva por parte do departamento jurídico do clube, viu-se que, ainda que a postura do atleta seja absolutamente reprovável, talvez não fosse o caso de um enquadramento em algumas das hipóteses que legitimam a aplicação da regra mais drástica de punição a um trabalhador, que é a justa causa. No entanto, diante da repercussão absolutamente negativa dessa postura, seja no grupo de atletas, seja principalmente entre o reconhecido poder da torcida do clube mencionado, o staff do atleta e diretoria do clube caminharam para a ruptura dessa relação contratual por meio de um acordo, ou seja, a ruptura de comum acordo, em consenso entre as partes envolvidas. Essa sim parece ter sido a medida mais sensata por parte do clube para que uma postura inadequada do atleta não acabasse, diante de uma punição extrema como a justa causa, possibilitar problemas futuros ao clube na esfera trabalhista, com uma reversão da justa causa, o que poderia implicar na prática a obrigatoriedade de que o Corinthians indenizasse o atleta pela ruptura antecipada do seu contrato de trabalho. Pois bem, isto serve como reflexão para que os atletas compreendam que suas condutas, mesmo que fora do seu ambiente de trabalho, podem, mais do que isso, devem repercutir também na sua relação de trabalho com o clube de futebol a que está vinculado. Fique esta reflexão aos atletas de futebol para que tenham consciência de que seus atos são passíveis, sim, de punições administrativas, quando inapropriadas, principalmente em casos graves como os mencionados, onde atletas descumprem protocolos sanitários em momento de pandemia e proferir expressões de conotação discriminatórias, ainda que num ambiente completamente alheio à sua atividade esportiva. Estas são, então, as minhas reflexões sobre esses dois fatos alheios ao campo de futebol, mas que tiveram grande repercussão na relação de trabalho dos atletas envolvidos com os seus clubes. Para quem gostou do meu vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Só Esportes. Nos vemos na coluna do próximo sábado. Até lá!